Se tem um homem ao qual o jornalismo brasileiro deve, e muito, este alguém é José Luiz Trajano. Você concorde ou não politicamente com ele, isso precisa ser reconhecido. Bom, como vocês sabem, né, além do fim do Fox Sports, que eu expliquei num vídeo aqui no canal sobre o porquê aconteceu, se você não viu, convido que assista, né? A Disney também encerrou essa semana as atividades da ESPN Brasil, canal criado pelo Trajano lá em 1995, né? O Trajano foi diretor de jornalismo da emissora por longos 17 anos, aí, mais propriamente até 2011, e permaneceu como comentarista até setembro de 16, quando foi demitido pelo canal que ele ajudou a criar, numa das cenas mais lamentáveis de todos os tempos, né? Obviamente que ninguém deu a mesma importância para o fim da ESPN Brasil como deu para o fim do Fox Sports, porque a marca ESPN continua. Só que apesar dessa sutil mudança de nomenclatura, né, a gente não pode fechar os olhos para aquilo que foi o encerramento oficial de uma TV que formou não só fãs do esporte, como eles sempre gostaram de chamar, mas formou caráter. O próprio Trajano se manifestou nas suas redes sociais sobre o assunto no último domingo, dizendo o seguinte, abre aspas, quando o relógio passar da meia-noite, essa marca não existirá mais. 27 anos de muita história, luta, perseverança, lágrimas, vitórias, derrotas, camaradagem, sangue nos olhos, momentos inesquecíveis para quem começou ou se revelou ali. A história se faz e eu, em lágrimas, me calo, fecha aspas. Você que está vendo esse vídeo, eu não sei qual que é a tua idade, tá? Mas se você estiver acima dos 30 anos como eu, certamente você entende do que eu estou falando. A ESPN Brasil do Trajano foi de longe, mas assim, de muito longe, a melhor coisa que já aconteceu aqui no país em termos de cobertura esportiva, né? E tudo por conta da direção desse senhor, que, como dizem os que trabalharam com ele, se importava apenas com a qualidade do jornalismo praticado no dia a dia e sequer chegava a verificar os números de audiência dos programas. Óbvio que nos tempos atuais a gente sabe, não há mais espaço para isso. Aqui mesmo no canal a gente tem que levar em consideração a questão de audiência na hora de elaborar uma pauta. Claro que assim, a busca pela qualidade ela supera a busca por números, porque a gente também entende que uma coisa é consequência da outra, embora, vamos ser sinceros, o YouTube, os próprios programas esportivos, a TV de hoje em dia, né, joguem na nossa cara diariamente que a coisa não funciona exatamente assim, afinal tem muita porcaria fazendo sucesso. Mas em todo caso, nós somos um canal independente, a gente precisa se sustentar para continuar podendo produzir conteúdo diário aqui para vocês. Então tem que haver o equilíbrio entre a qualidade e o potencial de audiência. Mas a ESPN do Trajano não estava nem aí para isso. E isso formou uma geração de fãs do esporte carentes de jornalismo sério, né? Jornalismo combativo, que não se resume simplesmente na análise dentro de campo, mas sim fora dele, normalizando inclusive a discussão política quando ela é direcionada a algo relacionado ao esporte. E não a discussão política partidária, ideológica, embora a questão ideológica a gente precise assumir, fosse muito importante para o Trajano se você for olhar ali ideologicamente a galera que trabalhou na ESPN naquela época. Sem sombra de dúvidas, pesava na hora dele contratar alguém. Mas o que eles faziam ali era contestar o status quo, era te mostrar que é impossível o esporte brasileiro ser um bom produto para quem consome se não tiver política envolvida no meio, se você não falar sobre isso, se você fingir que as coisas não se misturam, seja ela política institucional, seja ela dentro dos órgãos privados aí que regem o esporte, né? E essa era uma diferença brutal da ESPN trajanista para os outros canais da época, inclusive para os canais de hoje, né? Eu me lembro de uma declaração do Lúcio de Castro, que eu particularmente conheci, trabalhando como comentarista lá do Redação Sport TV, mas que depois formou aquele quarteto clássico, né? O quarteto fantástico do bate-bola, ao lado do Canalha, do Mauro César e do PVC. E ele uma vez comparou a diferença da liberdade que ele tinha na época dos dois canais, né? Na Globo, ele fala que existia claramente uma tensão quando você criticava dirigentes da CBF, como por exemplo o Ricardo Teixeira, porque havia um baita de um rabo preso com relação ao direito de transmissão da seleção brasileira. Na própria revista Piauí, né, naquela que para mim é uma entrevista lendária, importantíssima, histórica, né, o Ricardo ele assumiu isso dizendo que a Globo estava nas mãos dele e que se eles viessem para cima ele colocava aí os Jogos do Brasil no horário da novela das 8 e ferrava com a audiência da Globo. Então por mais que o Sport TV fosse um canal
canal bem digno na época, aí que tinha também grandes programas interessantíssimos como o Arena Sport TV, comandado pelo Cléber Machado, que eu adorava. A diferença da pegada dos dois canais assim era brutal, era como trocar de punk rock pro bolero num simples aperto de botão no controle remoto, sabe? E quem defende que o canal aí, por conta da ideologia do Trajano, pendia totalmente aí para a esquerda ao fazer e praticar jornalismo, tá completamente enganado. É só ver quem foi o canal que fez o jornalismo mais combativo quando o Brasil, ainda sob o governo do PT, fechou com o COI e com a FIFA para organizar aí a Copa de 14 e a Olimpíada de 16, criando aí, como vocês sabem, vários elefantes brancos, como aquele absurdo estádio de Manaus ou como o caríssimo estádio de Brasília, o Mané Garrincha, né? Os comentaristas eles batiam diariamente no governo por conta dessas obras aí hiperfaturadas, e quando levaram o atual ministro do esporte lá no Bola da Vez, o Aldo Rebelo, eles apertaram o cara até não querer mais, enquanto outros canais se calavam pro tema. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu não me canso de repetir. Se você hoje está vendo esse vídeo, se você hoje acompanha o trabalho do Futeboteco aqui na internet, se você hoje está inscrito nesse canal, tudo isso se deve a ESPN do Trajano. Foi acompanhando diariamente, incansavelmente eu diria, aquele canal, minha mãe não aguentava mais, que eu cheguei à conclusão de que eu deveria cursar jornalismo e que um dia não só trabalharia no esporte, mas como trabalharia lá naquela empresa. Eu sonhava com um dia que, o dia que eu chegasse e colocasse aquela vestimenta, aquela polo clássica, com o logozinho da ESPN Brasil no peito, sabe? E que minha família, cara, sonhava com isso. Um dia veria o João Canária me acionando para fazer um comentário qualquer sobre qualquer coisa, né? Mas aí, com o advento do Fox Sports, a coisa mudou muito, porque o Fox Sports trouxe consigo um apelo totalmente diferente, de muito mais entretenimento do que de jornalismo, e ele levou consigo uma massa muito grande de audiência, né? A ESPN passou a ter os seus dias contados desde então, o que logo levou a saída do Trajano da função de diretor, e a partir daí, gente, assim, tudo mudou. E a ESPN nunca mais foi a mesma. Detalhe, a ESPN abriu mão da qualidade em prol da audiência, mas ela nunca foi capaz de conseguir essa audiência, se tornando um canal sem qualquer identidade ao longo desses últimos 10 anos, entrando num limbo aí que é bizarro e que só agora, após fusão, ela tenta sair usando as fórmulas batidas da Fox e não da antiga ESPN. Porque a verdade é essa, hoje a gente tem uma grande Fox Sports, apesar do nome de ESPN, e tudo que o Trajano fez está devidamente enterrado dentro da emissora. Mas a gente assim sabe que jamais isso vai ser apagado da memória de quem viveu aquilo e de quem formou caráter por conta daquilo, né? Por que não? Nosso último carnaval, eu lembro disso muito bem, lá em 2019, antes da pandemia, nosso último carnaval que a gente pôde sair às ruas, bloquinho e tal, eu tava curtindo um desses blocos na Vila Madalena, em São Paulo, e eis que passa ao meu lado, ele, Trajano, né? Super dançante, assim, era um contingente assim absurdo de pessoas, tava com 2 amigos, ele tava lá de passagem, assim, claramente com pressa, mas eu fiz questão de parar ele e dizer o quão monstro ele é, né? Eu sempre vou ser fã desse cara por tudo que ele construiu, embora é destruído pela Disney, nunca vai morrer, né? A gente sabe. Então, Trajano, não chora, cara. Apenas se alegre aí, porque se tem uma coisa que sobrevive nesse mundo, é legado. Quem tem que chorar é a gente, cara, que não tem mais como acompanhar em uma programação dirigida por você.